Obra poderosa, criança curada de amidalite, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de casa o clima era de preocupação. Minha filha, Ana Clara, de apenas 5 anos, havia acordado com uma dor de garganta que a cada hora parecia piorar. Ela, que sempre foi uma criança alegre, cheia de energia, agora estava quieta, com os olhos brilhando de febre e o rostinho vermelho. Ao tocar sua testa, sentiu o calor intenso, e quando perguntei se estava doendo, ela apenas assentiu com a cabeça, os lábios trêmulos, como se até falar causasse dor. A noite chegou e com ela a febre subiu ainda mais. Ana Clara se recostava no meu colo, gemendo baixinho, as mãozinhas apertando o pescoço como se quisesse aliviar a dor que a consumia. Seu pai, preocupado, trouxe o termômetro, e o número que apareceu nos deixou ainda mais apreensivos, 39,5 graus. Tentamos dar um remédio para baixar a febre, mas ela mal conseguia engolir. Cada gole de água era uma batalha e suas lágrimas escorriam sem parar. Mamãe, não consigo, dói muito, ela sussurrou, e aquelas palavras me partiram o coração. No domingo de manhã, a situação não havia melhorado. Pelo contrário, Ana Clara acordou com as amígdalas tão inchadas que mal conseguia abrir a boca. Sua voz estava rouca, quase inexistente, e a febre persistia teimosa. Olhei para ela e senti um aperto no peito. Era domingo, dia de ir à igreja, mas como levar minha filha naquele estado? Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que não podíamos faltar. Talvez fosse justamente ali, entre os irmãos, que encontraríamos o socorro que tanto precisávamos. Chegamos à igreja um pouco mais tarde, e assim que entramos, alguns irmãos notaram que algo não estava bem. A irmã Maria, uma serva de Deus cheia de fé, aproximou-se e perguntou: "O que foi, irmã? A menina não está bem?" Contei-lhe rapidamente o que estava acontecendo, e ela, com os olhos cheios de compaixão, disse: "Vamos orar. Deus é poderoso para curar." Aquelas palavras me deram um pouco de alívio, mas a preocupação ainda pesava em meu coração. Durante o culto, enquanto os hinos eram cantados, eu segurava Ana Clara no colo. Ela estava quieta, mas eu podia sentir seu corpo tremendo de fraqueza. Quando chegou o momento das orações, o irmão que presidia convidou os enfermos a se apresentarem para que os servos de Deus orassem por eles. Hesitei por um instante, mas então me levantei, com minha filha nos braços, e me dirigi à frente. Não havia força em mim para falar, então o irmão que estava conduzindo a reunião perguntou: "Qual é o pedido, irmã?" Com a voz embargada respondi: "Minha filha está com uma amidalite muito forte, com febre alta e muita dor. Peço que orem por ela." Imediatamente vários irmãos se aproximaram. Alguns impuseram as mãos sobre a cabeça de Ana Clara, outros oravam em voz alta, clamando ao Senhor pela sua cura. Eu fechei os olhos e também comecei a orar, mas as palavras não vinham fácil. O que saía do meu coração eram gemidos, súplicas desesperadas: "Senhor, tem misericórdia da minha filha. Tu sabes o quanto ela sofre. Eu creio que tu és poderoso para curá-la. Não deixes que essa enfermidade a derrube. Fortalece-a, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço." As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu podia sentir a presença de Deus naquele lugar. Um dos irmãos, o irmão João, um homem de muita fé, colocou a mão na testa de Ana Clara e orou com uma autoridade que me impressionou: "Senhor Jesus, tu que saraste todos os que a ti se chegavam, olha para esta criança. Ela é tua, Senhor. Remove esta enfermidade do seu corpo, faz com que a febre desapareça, que a dor se vá, e que as amígdalas voltem ao normal. Que a partir deste momento, ela seja completamente curada para a tua glória. Amém." Suas palavras eram firmes, cheias de convicção, e algo dentro de mim disse: Deus ouviu. Após a oração, voltamos para nossos lugares. Ana Clara continuou quieta, mas eu notei que seus gemidos haviam diminuído. Ainda assim, a febre parecia persistir, e isso me deixava inquieta. Será que Deus realmente ouviu? Pensei. Mas então me lembrei das muitas vezes em que havia visto o Senhor agir de maneira poderosa na vida dos irmãos. "Não duvide, irmã. Deus é fiel", sussurrou a irmã Maria ao meu lado, como se lesse meus pensamentos. Aquilo me confortou, e decidi confiar. Quando chegamos em casa depois do culto, coloquei Ana Clara na cama e medimos sua temperatura novamente. Para minha surpresa, a febre havia baixado para 38 graus. Era uma melhora, mas ainda não era o suficiente. Mesmo assim, agradeci a Deus por aquele pequeno sinal. Preparei um chá de camomila, que ela conseguiu tomar com um pouco menos de dificuldade, e a deitei para descansar. Enquanto ela dormia, eu fiquei ao seu lado, orando baixinho, pedindo que Deus completasse a obra que havia começado.
Naquela noite, Ana Clara acordou algumas vezes ainda incomodada, mas pela manhã, quando acordei, notei algo diferente. Ela estava mais tranquila, e quando perguntei como estava se sentindo, ela respondeu com uma voz ainda fraca, mas mais clara: "Mamãe, a dor diminuiu." Meu coração pulou de alegria. Medimos a febre, 37,2 graus. Quase normal. Corri para o quarto e chamei meu marido. "Venha ver. Deus está curando nossa filha." Ao longo do dia, Ana Clara foi melhorando a cada hora. Conseguia engolir sem dor, a febre desapareceu completamente e suas amígdalas, que estavam tão inchadas, começaram a voltar ao tamanho normal. À noite, ela já estava brincando, rindo, como se nada tivesse acontecido. Era uma transformação tão clara, tão evidente, que não havia como negar. Deus havia ouvido nossas orações e curado nossa filha. Mas o que mais me marcou não foi apenas a cura física, mas a maneira como Deus trabalhou em nosso coração durante aquele tempo. Nos momentos de angústia, quando a dor de Ana Clara parecia insuportável, eu me via clamando a Deus com um desespero que nunca havia sentido antes. Era como se cada súplica viesse das profundezas da minha alma, e em meio àquela luta, eu aprendi o que significa confiar verdadeiramente no Senhor. Lembro-me de uma noite enquanto Ana Clara dormia, eu fiquei acordada, refletindo sobre tudo aquilo. Perguntei a Deus: "Por que permitiste que minha filha passasse por isso?" Não houve uma resposta audível, mas uma paz invadiu meu coração, como se o Senhor me dissesse: "Filha, eu estou contigo. Até mesmo nas provações eu tenho um propósito." Aquilo me bastou. Entendi que às vezes Deus permite que passemos por dificuldades para que possamos crescer na fé, para que possamos experimentar seu poder de uma maneira que nunca experimentaríamos em tempos de tranquilidade. Alguns dias depois, quando estávamos na igreja novamente, o irmão que havia orado por Ana Clara se aproximou e perguntou como ela estava. Contei-lhe tudo, detalhe por detalhe, e ele sorriu, agradecendo a Deus. "Isso é uma obra poderosa do Senhor", disse ele. Muitas vezes nós oramos, mas não vemos a resposta imediatamente. Porém, Deus age no seu tempo e sua obra é perfeita. Aquelas palavras ecoaram em mim. Era verdade, Deus não apenas curou Ana Clara, mas também fortaleceu minha fé de uma maneira que eu nunca imaginaria. Hoje, quando olho para trás e lembro daquele tempo de angústia, não sinto mais dor, mas gratidão. Gratidão por um Deus que ouve nossas orações, que se importa com nossas lágrimas, que age em nosso favor mesmo quando não merecemos. Gratidão por uma igreja que se une em oração, que não desiste de clamar, que acredita no poder de Deus. Gratidão por uma filha que, mesmo pequena, aprendeu desde cedo que o Senhor é seu refúgio. Ana Clara, hoje, está completamente saudável. Suas amígdalas nunca mais incharam daquela maneira, e ela nem sequer lembra com clareza da dor que sentiu. Mas eu me lembro. Lembro de cada lágrima, de cada oração, de cada momento em que senti que minhas forças estavam se esgotando, mas Deus me sustentava. E é por isso que hoje posso testemunhar: Deus é real. Sua mão não está encurtada para salvar, e seu ouvido não está duro para ouvir. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e sua obra em nossas vidas é poderosa. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas, por enfermidades, por momentos em que parece que Deus está distante. Ele não está. Ele está bem perto e no seu tempo ele agirá. Basta confiar. Basta clamar. Basta crer que ele é fiel. A Deus seja toda a glória, honra e louvor pelo que fez em nossa família. Que seu nome seja exaltado para sempre. Amém. Obra poderosa. Criança curada de amidalite. Um testemunho de fé na congregação cristã no Brasil. O dia em que a fé foi posta à prova. Aquela manhã de domingo começou como tantas outras em nossa casa. O sol ainda não havia nascido completamente quando o despertador tocou às 5h30. Era dia de culto na congregação cristã no Brasil, e como de costume minha esposa, Maria, já estava de pé, preparando o café enquanto eu me arrumava para mais um dia de adoração. Ana Clara, nossa filha de 5 anos, ainda dormia profundamente em seu quartinho, abraçada ao seu ursinho de pelúcia, presente de aniversário dado pela irmã mais velha, Sofia. Mas algo estava diferente. Quando Maria foi acordá-la, percebeu que Ana Clara estava quente. Não era apenas o calor do cobertor, era febre. Ao tocar sua testinha, sentiu-a ardendo. O termômetro confirmou, 39,5 graus Celsius. Seu pescoço estava inchado e ao abrir a boca, vimos suas amígdalas tão inflamadas que quase obstruíam a passagem de ar. Seu choro era fraco, abafado, como se cada palavra lhe custasse uma dor insuportável. Meu Deus, o que é isso? Maria murmurou com as mãos trêmulas. Eu me ajoelhei ao lado da cama, colocando minha mão sobre a cabeça de Ana Clara, e comecei a orar em voz baixa, mas firme.
Senhor Jesus, tu és o médico dos médicos. Olha para esta criança. Tu conheces sua dor. Estende tua mão e cura-a, em nome de Jesus. Ana Clara gemia e suas lágrimas molhavam o travesseiro. Sofia, com seus 10 anos, entrou no quarto assustada. Pai, o que está acontecendo com a Mana? Ela está doente, filha, mas Deus vai curá-la. Vamos orar juntos. Respondi, puxando-a para perto. E ali, os 4, de joelhos ao redor da cama, clamamos a Deus. Não era uma oração protocolar, daquelas que se faz por obrigação. Era um clamor de pais desesperados, de irmãs que não queriam ver a menor sofrer. Era a fé sendo colocada à prova, mas também sendo exercitada. A decisão, confiar em Deus ou correr para o médico? Maria, embora fosse uma mulher de grande fé, sentia o coração apertado. Ela conhecia os perigos de uma amidalite severa, abscessos, dificuldade para respirar, até mesmo riscos de complicações mais graves. E se a gente levar ela no médico? Só para ver o que ele diz. Ela sugeriu enquanto enxugava as lágrimas de Ana Clara com um pano úmido. Eu entendi seu medo. Afinal, somos humanos, e o instinto de proteger nossos filhos é mais forte que qualquer coisa. Mas algo dentro de mim dizia para esperar. Não por teimosia, não por orgulho, mas porque eu tinha visto, ao longo dos anos na congregação, milagres que desafiavam a lógica humana. Vamos dar mais um tempo. Vamos orar mais, jejuar, e se até amanhã não houver melhora, a gente toma uma decisão. Respondi enquanto segurei a mão de Maria. Ela assentiu, embora seus olhos ainda estivessem cheios de dúvida. Sofia, que sempre foi uma criança observadora, perguntou: Pai, Deus vai curar a Mana hoje? Eu a olhei nos olhos e disse: Deus pode curá-la agora mesmo, filha. Ele é poderoso, mas às vezes ele quer que a gente espere um pouco para ver sua glória. Ela pensou por um momento e então disse, com uma fé que me surpreendeu: Então eu vou orar mais forte. E foi o que fez. Aquela menina de 10 anos se ajoelhou ao lado da cama da irmã e começou a orar com uma convicção que muitos adultos não têm. O culto que mudou tudo. Chegou a hora do culto. Normalmente não faltaríamos por nada, mas com Ana Clara daquele jeito ficamos em dúvida. No entanto, algo nos disse para irmos. Talvez fosse a necessidade de estar na casa de Deus, onde a fé é fortalecida. Deixamos Ana Clara aos cuidados de minha mãe, que veio nos ajudar. Ela era uma mulher de muita oração e já havia visto muitos milagres em sua vida. Não se preocupem. Vou ficar aqui com ela orando sem parar, disse ela, enquanto fazíamos o sinal da cruz em Ana Clara. Ao chegarmos à igreja, fomos recebidos pelos irmãos com abraços e sorrisos como sempre. Mas meu coração estava pesado. O irmão José, um dos anciãos, percebeu minha expressão e se aproximou. Tudo bem, irmão? É a Ana Clara, irmão. Ela está muito doente. Suas amígdalas estão inchadas com febre alta. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: Deus é poderoso, irmão. Vamos orar por ela no altar. E assim foi. Durante o culto, quando o irmão pregador fez o chamado para orações especiais, levantei a mão e pedi que orassem por minha filha. Imediatamente vários irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre mim e começaram a clamar a Deus. Senhor, tu que saraste os enfermos na Galileia, olha para esta criança. Pai Celestial, pela fé dos que aqui estão, opera um milagre. Em nome de Jesus, que a febre desapareça, que a inflamação suma, que a dor acabe. As vozes se elevavam em uníssono, e eu sentia uma paz inexplicável enchendo meu coração. Não era uma paz de resignação, mas uma certeza de que Deus estava agindo. O milagre que veio na calada da noite. Quando voltamos para casa após o culto, minha mãe nos recebeu com um sorriso que já dizia tudo. Ela está melhor, disse ela antes mesmo que perguntássemos. Ana Clara estava sentada na sala, tomando um suco de laranja. Sua febre havia baixado para 37,5 graus Celsius, e embora ainda estivesse fraca, seus olhos brilhavam de uma maneira diferente. Mãe, a minha garganta não dói mais. Ela disse, com voz ainda rouca, mas sem o sofrimento de antes. Maria se ajoelhou ao seu lado e examinou sua garganta. As amígdalas ainda estavam inchadas, mas visivelmente menos. O vermelho intenso havia dado lugar a um rosa claro. Glória a Deus! Minha mãe exclamou, levantando as mãos. Naquela noite, depois de colocarmos Ana Clara para dormir, Maria e eu nos sentamos na sala de mãos dadas, refletindo sobre o que havia acontecido. Deus ouviu nossas orações. Ela disse, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão: Ele sempre ouve, meu amor. Às vezes a resposta vem rápido, às vezes demora, mas Ele nunca nos abandona. Respondi, apertando sua mão. E então, como família, nos ajoelhamos mais uma vez e agradecemos. Não foi uma cura instantânea como algumas que ouvimos falar,
mas foi um milagre tão real quanto Deus havia começado sua obra. Os dias seguintes, a fé que cresce a cada hora. Nos dias que se seguiram, continuamos orando, jejuando e buscando a Deus. Ana Clara melhorava a cada dia. Sua febre desapareceu completamente no segundo dia. No terceiro, suas amígdalas voltaram ao tamanho normal. No quarto, ela já corria pela casa, brincando com Sofia como se nada tivesse acontecido. Os irmãos da igreja, ao saberem da notícia, se alegraram conosco. Muitas irmãs vieram nos visitar, trazendo palavras de encorajamento e passagens bíblicas que falavam da fidelidade de Deus. A irmã Clara, uma senhora idosa que sempre tinha uma palavra sábia, nos disse: Filhos, Deus não só curou a Ana Clara, Ele fortaleceu a fé de vocês. Agora, quando outra prova vier, vocês vão lembrar deste dia e vão confiar ainda mais nele. E ela tinha razão. Aquela experiência nos marcou profundamente. O testemunho que encorajou a igreja. No domingo seguinte, o irmão pregador me chamou para dar um testemunho perante a congregação. Fiquei nervoso, nunca havia falado diante de tanta gente. A paz de Deus me encheu quando comecei a relatar o que havia acontecido. Irmãos, quero compartilhar com vocês o que Deus fez em minha família. Minha filha, Ana Clara, estava com uma amidalite severa. Suas amígdalas estavam tão inchadas que mal conseguia engolir. A febre era alta e o desespero bateu à nossa porta. Mas nós oramos. A igreja orou. E Deus, em sua misericórdia, a curou. Não foi através de remédios, não foi através de médicos, foi pela fé em seu nome poderoso. Ao terminar, muitos irmãos se levantaram para glorificar a Deus. Alguns choravam, outros levantavam as mãos em adoração. Uma irmã que estava passando por um problema de saúde na família se aproximou de mim depois e disse: Seu testemunho me deu forças para continuar crendo. Obrigada. Aquilo me fez entender o propósito por trás daquela prova. Não era só para abençoar minha família, mas para encorajar outros a confiarem em Deus. As lições que ficaram. Hoje, anos depois daquele episódio, Ana Clara é uma adolescente saudável e cheia de vida. Ela não se lembra bem da dor que sentiu, mas nós, como pais, nunca esquecemos. Aquela experiência nos ensinou valiosas lições. Deus ouve o clamor dos seus filhos. Não importa quão pequena seja a nossa voz, Ele está atento. 2. A oração em família tem poder. Quando nos unimos em fé, Deus age de maneira poderosa. 3. A igreja é um corpo, o apoio dos irmãos, suas orações, suas palavras, foram fundamentais. 4. A fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando duvidamos, Ele é fiel. Um chamado à confiança. Se você está lendo este testemunho e passa por uma luta, seja uma doença, uma dificuldade financeira, um problema familiar, quero te dizer, não desista de crer. Deus não mudou. Ele ainda opera milagres. Às vezes, a resposta vem de maneira inesperada. Às vezes, demora mais do que gostaríamos. Mas Ele sempre age no momento certo. Lembro-me de uma noite depois que Ana Clara já estava curada, quando Sofia me perguntou: Pai, por que Deus deixou a Mana ficar doente se Ele podia curar logo? Eu pensei por um momento e então respondi: Filha, às vezes Deus permite que passemos por coisas difíceis para que possamos ver sua glória de uma maneira que nunca veríamos se tudo fosse fácil. Se Ana Clara nunca tivesse ficado doente, não teríamos visto Deus agindo tão claramente em nossas vidas. Ela refletiu e então sorriu. Então foi como um presente disfarçado? Exatamente, minha filha. Um presente disfarçado de prova, mas que no final mostrou o quanto Deus nos ama. A vida na congregação, um refúgio de fé. Depois daquele milagre, nossa família se aproximou ainda mais da igreja. Participávamos de todos os cultos, das reuniões de oração, das visitas aos enfermos. Vi muitos outros milagres acontecerem, pessoas curadas de câncer, casamentos restaurados, viciados libertos. Cada testemunho reforçava nossa fé de que Deus é real e que sua obra é poderosa. As irmãs mais velhas, como Dona Maria José, sempre nos lembrava: a fé não é para os momentos de bonança, mas para as tempestades. É quando o vento sopra forte que descobrimos se nossa casa está edificada sobre a rocha. E nossa casa estava, porque a rocha era Cristo. Um convite à fé. Se você ainda não conhece a Jesus, quero te convidar a experimentar sua fidelidade. Na Congregação Cristã no Brasil, aprendemos que Deus não é uma ideia abstrata. Ele é real, pessoal, e deseja se relacionar conosco. Ele cura, liberta, transforma. Ana Clara hoje é uma jovem que ama a Deus e serve na igreja. Ela canta no coral, participa das aulas de doutrina, e sempre que pode, compartilha seu testemunho com outras crianças. Eu quase morri, mas Deus me salvou, ela diz com um sorriso no rosto.
E é isso que queremos que você saiba: Deus salva. Não importa quão grande seja seu problema, Ele é maior. Que este testemunho seja uma semente de fé em seu coração. Se você está passando por uma luta, clame a Ele. Busque-o com sinceridade. E você verá que no seu tempo Ele responderá. A Deus seja toda a glória, honra e louvor, pelo que fez e continua fazendo em nossas vidas. Amém.